Deus abençoe, mais uma vez, Estamos aqui, pela graça de Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia para nós lermos uma escritura nesta manhã. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 16. Eu estive estudando, lendo a mensagem, porque eu não tenho uma mensagem própria para vos pregar. Eu não tenho algo meu, até porque não há necessidade. Deus tem enviado uma mensagem para o nosso dia. O que nós temos que fazer é simplesmente pregar aquilo que o profeta, o mensageiro da era, tem ensinado. Eu estive orando e buscando a Deus, e creio que Deus vai nos ajudar nesta manhã. Eu estive acabando de estudar a mensagem O Futuro Lar, e vamos entrar um pouco nestes assuntos, e eu creio que Deus vai nos abençoar nesta manhã. É uma escola dominical, não é uma pregação corrida, então vamos entrar um pouco neste assunto, e vamos crer que Deus vai nos guiar aonde Ele quer nos guiar. Então vamos ler a Bíblia, 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 16. A Bíblia diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Podem assentar. Eu quero vos dizer que o pastor Daniel, conversei com o Jonatas ontem, e ele me disse que o pastor Daniel está bem melhor, está se recuperando. E nós agradecemos a Deus, porque Deus tem ouvido as nossas orações. E cada dia que passa, nós vemos ele recuperando-se. Enquanto nossos pastores não estão, nós estamos aí para tomar o lugar, e levarmos adiante esta obra, esta mensagem, este evangelho. Às vezes nós nos sentimos incapazes e estamos dependendo sempre da graça de Deus. E o dia em que nós nos sentir capazes, então é o dia que Deus não vai poder mais nos usar nas suas mãos. Não há um homem que tenha sabedoria própria, conhecimento próprio, e com esse conhecimento possa fazer a obra de Deus. Depende de uma inspiração vinda dos céus. Todos aqueles que com sua conhecimento, com a sua inteligência, tentaram pregar o evangelho, fracassaram. Mas aqueles que esperaram e confiaram em Deus, Deus sempre os ajudou. E eu estou confiando nele nesta manhã. O meu assunto nesta manhã é o alarido. Embora nós lemos as três partes, da vinda de Jesus Cristo, mas eu vou falar alarido. O alarido sempre é uma voz que sai na frente anunciando. A Bíblia diz que quando José do Egito, ele saía, quando ele se tornou o governador do Egito, toda vez que José saía um trombeteiro na frente, tocando a sua trombeta. E aquela trombeta significava: aí vem José, ajoelhai-vos. E Deus usa da mesma forma, sempre em que Ele está pronto para trazer um êxodo, fazer uma chamada, Deus sempre envia um alarido,
uma voz chamando um povo para uma preparação. Se você olhar na Bíblia, todas as vezes em que Deus chamou um povo, Ele usou um profeta. Porque o profeta é a voz de Deus. É a voz a qual Deus usa, é o dom que Deus usa para chamar o povo. Por isso na Bíblia nós encontramos que sempre, quando Deus tinha que fazer algo novo, Ele levantava um profeta. Ou quando Deus tinha que cumprir a sua promessa, Deus levantava um profeta. Porque Amós 3, versículo 7, a Bíblia diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E Paulo vem e diz assim, que Deus nos enviou profetas, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, querendo o quê? A perfeição do seu povo, da igreja. Então Deus enviou esses 5 ministérios. Desses 5 ministérios, Deus fala diretamente com o profeta e o profeta traz a mensagem e os outros 4 ministérios se apoiam naquela mensagem e retransmitem a mensagem do profeta para o povo. Por isso que nós encontramos que, quando Deus precisou iniciar a igreja gentia, quando Deus, em sua infinita graça, em sua infinita sabedoria, Ele predestinou para que dentre o povo gentil Ele tirasse uma nação eleita, uma noiva. Deus enviou um profeta, apóstolo profeta, um profeta mensageiro. E esse profeta mensageiro foi Paulo. Quando eles estavam na cidade de Antioquia, aquela igreja primitiva estava orando e esperando uma resposta de Deus. Deus desceu e disse: separa para mim a Paulo. Por quê? Porque Deus tinha que usar um homem, um profeta, para estabelecer a sua verdade. Por isso que Deus usou a Paulo, e vem o nosso profeta e coloca Paulo como mensageiro da era de Éfeso. Porque Paulo, ele era um profeta enviado por Deus para estabelecer a igreja. E vendo-se aquilo que Jesus havia feito, o ministério de Jesus cumpria exatamente aquilo que acerca dele estava escrito. E Paulo diz: aquilo que eu vos ensinei, Coríntios 11, eu recebi do Senhor. Porque o profeta, ele tem esta capacidade de ouvir a voz de Deus. Por isso que Deus usa o profeta. E aí vem Paulo e diz para Timóteo: cuida para pregar aquilo que eu tenho te ensinado, porque o que eu tenho te ensinado, eu recebi do Senhor. E quando o homem, a mulher, o povo, eles se colocam atrás do profeta, não há como errar. Por isso é que nós temos que ficar atrás da mensagem do profeta. Eu não posso trazer nada novo para você, eu não tenho. O que eu tenho para mostrar para você é a mensagem da hora. Agora, a mensagem da hora, ela não é uma mensagem fora da Bíblia. A mensagem da hora, ela vem e leva a nossa fé exatamente para a fé que Paulo estabeleceu lá no princípio. Por isso nós não temos que andar temerosos, irmãos. Deste púlpito, pela graça de Deus, nós temos tido um pastor que tem mostrado para nós a mensagem, não o que eu acho, não o que eu penso, mas ele nos tem mostrado aquilo que Deus tem nos trazido através do profeta. E aí é onde que a nossa fé, a minha fé está estabelecida, irmão. Eu
não estou estabelecendo a minha fé naquilo que eu penso ou naquilo que eu vejo. Não, eu estou estabelecendo a minha fé nesta mensagem, porque esta mensagem, ela veio sobre a promessa de Deus. Por isso, irmão, nós podemos caminhar com segurança. E nós temos que pegar esta mensagem e tirar ela das páginas destes livros e fazer ela caminhar sobre dois pés. Lembram-se que Paulo diz assim: o povo glorificou a Deus pelas obras que eles viram Deus fazendo através de mim. Aquele filho, aquela esposa, aquele marido, ele tem que olhar para você, irmão, pai, mãe, e dizer: o meu esposo, a minha esposa é um verdadeiro cristão. Mas para que isto possa acontecer, nós temos que tirar a mensagem do livro e fazer ela caminhar sobre os nossos pés. Porque a mensagem e o mensageiro, eles são um, não são dois. A mensagem e o mensageiro são apenas um. E se a mensagem e o mensageiro são um, o povo e que crê na mensagem também vai ser um. Porque a Bíblia diz em São João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e Deus era o verbo. E o verbo fez-se carne e foi visto, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Quer dizer, Deus, aquilo que era a palavra, se fez homem. E quando aquelas pessoas do tempo de Jesus olhavam para Jesus, eles viam Deus em carne, a palavra de Deus manifestada. E Deus programou, tem este mesmo propósito de nos tornar, nos levar a ser a palavra de Deus manifestada. Por isso, irmão, é que nós precisamos, como diz o pastor Febrônio, se enfronhar, a amar esta mensagem, amar esta palavra, amar a Bíblia. Porque aquele que ama, procura, vai atrás. O irmão Branham diz assim: você pode colocar um casal que realmente se ama, você pode colocar um lá no Polo Norte. E você pode colocar o outro lá no Polo Sul. O coração de ambos baterá junto na mesma frequência. Oh, se o Espírito de Deus estiver em nós e a sua palavra estiver em nós, o nosso coração vai bater com a mesma frequência que o coração de Cristo batia. Por isso Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Agora, Deus tem que usar alguém para falar ao seu povo. Deus tem que usar um homem. Deus não usa anjos. Os anjos gostariam de pregar o evangelho. E como seria bom ver um anjo, né, pregando o evangelho, não tem falha, não tem defeito, não tem problema, não tem nada, santo. Mas a Bíblia diz que Deus escondeu as suas riquezas em vasos de barro, para que a glória não seja do vaso, mas da riqueza que está lá dentro. Irmão, Deus tem tomado nós nas suas mãos, e nos tem feito, nos tem moldado, nos tem transformado através do conhecimento da sua palavra, mudado a nossa mente, para nos fazer ser igual a Cristo, porque o noivo e a noiva lá em Apocalipse diz: vem. Então, Deus tem que usar alguém para que coloque a nossa vida no prumo, e Deus sempre usou profeta. Nós olhamos nas Escrituras e nós vemos quando Deus olhou para o povo antediluviano. E você observa que Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem há de se manifestar, o povo, as nações, as pessoas,
estarão vivendo a mesma classe de vida, o mesmo tipo de pessoas. E em Gênesis capítulo 6, no princípio do capítulo 6, você encontra a Bíblia dizendo assim: e viu Deus que o coração dos homens, a intenção dos homens, o pensamento dos homens era mau continuamente. Eles só pensavam em trapacear, em enganar, em tomar a mulher do outro. Eles só pensavam em comer, beber, casar, dar-se em casamento, plantar, edificar. A Bíblia diz que a ciência se multiplicou no tempo de Noé. E a fé das pessoas, o amor das pessoas, o amor um pelo outro, esfriou. E Jesus disse que esta mesma coisa aconteceria uma segunda vez, quando a vinda de Jesus Cristo estivesse para acontecer. Mas para Deus tratar com aquele povo do tempo antediluviano, Deus levantou um profeta chamado Noé. E Noé trouxe uma mensagem, e aquela mensagem que Noé trouxe era a mensagem para preparar o povo para sair daquela situação e ir para a nova terra. E Noé pregou a mensagem dele: haverá chuva. Nunca havia chovido na face da terra. A Bíblia diz que a terra era regada por uma névoa. Era onde a terra era regada, a maneira que Deus usava. Nunca havia chovido. E a ciência pegava os seus telescópios, os seus instrumentos científicos, e rumavam para o céu e chamavam Noé lá e diziam: Noé, a tua mensagem não tem lógica, Noé. A tua mensagem, a ciência, olha, nunca choveu, Noé. Da onde que vai vir chuva? Vai descer chuva da onde, Noé? Mas se Deus disse, irmão, acontecerá. Não importa se para o homem é loucura. Você já viu, irmão, a ciência tem procurado nos nossos dias aumentar a idade do ser humano sem que o ser humano envelheça. Viver mais tempo sem que envelheça. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Mas nós temos uma promessa, irmão. Para a ciência parece que é uma coisa sem lógica. Um homem velho, já sem cabelos brancos, cheio de ruga, uma mulher, tornar a ser um jovem de 20 anos. Esta é a promessa que eu tenho. Acontecerá. Porque o profeta falou. A Bíblia diz isso. Para a ciência é loucura, para a mente natural é loucura. Arrebatamento é loucura. Mesmo religiosos, mesmo aqueles que dizem que creem no Evangelho, eles já não estão mais crendo que haverá um arrebatamento. Nem ensinam, nem falam sobre isso, para não deixar o povo preocupado. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, haverá um arrebatamento. E é isso que eu estou esperando. Esse mundo não tem mais prazer, irmão. Eu gosto de pescar, eu repito isso, E a gente vai pescar, você não pega mais nada, nada. Você pode ir para o Amazonas, não se pega mais nada. Sabe por quê? Porque a terra está gemendo por causa do pecado que o homem tem cometido sobre ela. Mas a Bíblia diz, esta mesma terra que geme, ela espera a restauração dos filhos de Deus. E quando nós formos restaurados, a terra será restaurada junto. E nós vamos morar nesta nova terra. Assim diz a palavra de Deus, não vai falhar. Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não vai falhar. E ela não tem falhado. Por mais que diziam para Noé, tu tá louco, Noé, tu tá fora da mente, Noé, tu tá com Alzheimer, ou você tá enlouquecido, não há chuva lá em cima. Olha aqui, Noé, olha o instrumento aqui, está dizendo que não tem nada lá em cima. Qual era a mensagem de Noé? Não importa o que o instrumento diga,
Deus disse, eu ouvi a sua voz e a palavra de Deus vai se cumprir. Irmão querido, um dia eu e você andávamos por esse mundo perdido e esta voz veio, a voz da mensagem veio e me encontrou e te encontrou. Creia, continua, caminha, porque esta mensagem vai preparar você para este dia. Não volte atrás. Se a ciência tinha tanto conhecimento no tempo de Noé, a Bíblia diz que a ciência havia se multiplicado, eles tinham os bons navios. Tinham navios feitos de aço. Mas o que foi que cruzou a tempestade? A tempestade do dilúvio foi uma arca feita de madeira e de madeira de gofer. Sabe o que é madeira de gofer? Nós temos aqui na nossa região o ambuzeiro. É mais ou menos como se fosse um ambuzeiro. O ambuzeiro serve para alguma coisa? Só para a abelha fazer ninho lá dentro. Se você serar uma tábua de ambuzeiro, ela é toda porosa, ela não serve para nada. Assim somos nós, irmão. Nós somos todos porosos, a nossa capacidade não é nada, mas a Bíblia diz, a nossa capacidade vem de Deus. E Deus disse para Noé, você pega a pior madeira que tem, porque não tinha coisa boa mesmo, o homem tinha destruído tudo, só tinha sobrado o que não prestava. E faz daquilo lá uma arca. Mas há uma coisa, Noé, você faz as tábuas, as pranchas, as travessas, você faz tudo de madeira de gofer, nada de botar angico, carvalho, pinheiro, nada disso, Noé, faz de madeira de gofer. Oh, irmão, quando Jesus veio na terra, qual dos religiosos, pessoas boas, ele chamou? Aonde foi que Jesus foi encontrar os seus discípulos? Aonde? Pescadores, prostitutas, leprosos, loucos. Aonde foi que Deus foi encontrar o povo da mensagem? Aonde foi que Deus foi encontrar o profeta da era, irmão? Uma criança que era rejeitada. Brana diz, eu falei sexta-feira na live, Brana diz que enquanto ele estava caminhando na rua e ele encontrava alguma pessoa e ele parava a conversar com aquela pessoa e a pessoa ficava conversando com ele até que não viesse outra pessoa. Quando viesse outra pessoa, aquela pessoa que estava conversando com ele o abandonava e ia conversar, porque era vergonhoso conversar com um Brana, porque os Branas eram bêbados. Embora o irmão Brana nunca bebeu, Deus o protegeu. E aí o irmão Brana diz assim, e hoje, por causa do Evangelho, se eu quiser ter 5 minutos de folga sem conversar com ninguém, eu tenho que me esconder no mato. Por quê? Porque a cruz de Jesus Cristo muda o homem, faz uma nova criatura, novo pensamento, novas atitudes, tira aquela velha ranzinza, aquela briga e coloca o amor de Cristo lá dentro. Oh, meu Deus! Porque Deus sabe, irmão, Deus sabia que nos últimos dias, a Bíblia diz em Timóteo capítulo 3 e capítulo 4, olha o que a Bíblia diz em Timóteo 3 capítulo 3 e capítulo 4, o tipo de pessoas, segundo Timóteo, que seria nos últimos dias. Sabe, porém, isto, Timóteo 3, verso 1, 2 Timóteo 3, verso 1, saiba, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Quem não está sendo influenciado pelo Espírito de Deus nesta era, está sendo influenciado pelos espíritos destes adjetivos que Paulo usa aqui. Por isso, ou nós estamos servindo a Deus, ou não estamos, não há meio termo. Agora, para servir a Deus, irmão, nós precisamos que Deus trate conosco através de uma mensagem trazida por um profeta.
Quantas vezes eu pergunto para os irmãos aonde eu vou, que eram religiosos, não vou citar nome de denominações, mas que eram religiosos e que liam a Bíblia, e que eram dedicados e que oravam, e que tinham tempo na presença de Deus, que falavam em línguas e tantas coisas. Eu pergunto, irmão, você nunca leu Atos 2, versículo 37 e 38? Nunca tinha lido? Sim, tinha lido, mas eu não tinha entendido, não entendia. Mas quando Deus enviou um profeta, uma mensagem, isso abriu, essa revelação foi aberta, e nós pudemos compreender. Por isso nós precisamos de um profeta. Se nós não tivéssemos esta revelação, Deus não tivesse enviado o cumprimento da sua palavra, o alarido do nosso dia, nós estávamos vivendo com as características destas pessoas que eu li. Amantes de si mesmo. Qual é o espírito hoje que reina no mundo? Eu estando bem, está tudo bem. O resto que se exploda. Isso é espírito cristão? Quando Jesus disse: se vos amardes uns aos outros, verdadeiramente sereis meus discípulos. Todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E vem Paulo e diz assim: se comer carne de porco escandalizar o meu irmão, eu vou comer carne de porco para que o meu irmão se escandalize mesmo. Esse é o espírito do amor próprio. Irmão, quantos casais têm andado em pé de briga, têm se separado por causa deste amor próprio? Aquele marido chega em casa, às vezes, estressado, né? E ao invés de tirar o calçado lá na porta, para não sujar a casa, às vezes a mulher acabou de limpar a casa e ele entra, ploc, 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 ploc. E a mulher reclama, ele diz: tu tá em casa é para fazer o serviço mesmo. Meu Deus! Ou chega a hora do almoço e as coisas para fazer o almoço está lá, mas a mulher está tão sonolenta, eu não trouxe meu celular, no tal do celular. Desculpe, meu irmão, deixa eu bater um pouquinho aqui. Nós precisamos sair desta praga. Isto tem trazido depressão para as pessoas. Eu observo na minha vida mesmo. Ou você acha que eu sou diferente de você? Antigamente, nós nos reuníamos, eu lembro, eu era criança, meus pais eram cristãos, né? A minha decisão eu tomei mais tarde. Mas a gente estava junto, estava ali. Reunia-se na casa dos irmãos, não é, tia Nelce? Reunia-se na casa dos irmãos da comunidade para cantar, orar. E hoje, deixa-me perguntar, na última semana, quem de nós visitou um irmão? Irmão aqui e uma irmã lá. Mais uma irmã lá. Por que nós não nos visitamos mais? Porque nós estamos muito atarefados. E às vezes o nosso atarefamento não é trabalhando, é perdendo tempo nesta coisa de Facebook e Instagram. O Instagram tem sido pior do que o Facebook. E aí quando chega a hora de dormir, outro dia eu observei uma cena, era a hora de dormir e alguém estava no celular. Mas tinha trabalhado o dia inteiro, estava cansado, mas não se importava com a canseira e estava no celular, vendo o Instagram, sei lá, alguma coisa. Quando antigamente nós não nos importávamos com a canseira, mas chegava no final do dia, nós pegávamos estes livros e ia ler. E vocês recordam que o Morona diz que há três coisas que aconteceriam nos últimos dias? Pressão dos ricos, vida superficial e pressão nervosa. A própria ciência está falando que, eu vi agora, não me lembro que país, se é a Suíça, um daqueles países lá, daquela região, eles estão
criando leis para limitar as crianças e os jovens a usar redes sociais. Lembra que o povo antediluviano, a Bíblia dizia, o pensamento deles era mal continuamente. Quer dizer, era uma sequência. Não era só um pouco mal, era o tempo todo mal. E quando esses nossos jovens e todos nós dedicamos tempo a estas coisas, Facebook, Instagram, notícias, isso está gerando dentro de nós uma pressão. Quando antigamente, para você saber a notícia, tinha que ir lá e comprar um jornal, ou escutar o rádio, ou a televisão. E o irmão Branham vem e diz o que é sobre a televisão. O que o irmão Branham diz sobre a televisão? Se nós vamos aplicar o sinal, chute fora a televisão. Ele disse isso ou não disse? E eu quero te perguntar, e o celular? A televisão, para você assistir alguma coisa, você tinha que ter uma antena e conectar em alguma coisa. O celular, você está na tua internet, no teu Facebook ou no YouTube, que há coisas boas, e você está vendo coisas boas, ali a pouco o diabo lança uma coisa má. Irmão, tenha cuidado. Eu quero dizer para ti nesta manhã, tenha cuidado. Quantas mulheres não têm mais feito o serviço da casa e fica o tempo todo no celular? Chega os filhos, a hora do filho ir para a escola, não tem roupa limpa, não tem calçado e não tem nada. Se a mãe e o pai estão assim, você acha que as crianças estão em que situação? Por isso é que nós estamos vendo tanta delinquência juvenil, tantos estupros, tantos assédios. Que Deus tenha misericórdia de nós. Agora, está na tua mão, irmão, é você quem controla isso. O Espírito Santo vem e diz, para com isso. Não, mas só mais um pouquinho, para com isso. O irmão disse que ele fala até que ele silencia e não vai mais falar. Outra coisa, nós temos uma mensagem enviada por um profeta e eu creio nela. Agora, o que nós temos que ouvir outras vozes? O que tem aquela mulher, outro dia eu falei sobre isso aqui, casada, que tem um esposo, que tem pais, que tem filhos. O que tem aquela mulher ou aquele homem de ir queixar as suas lamúrias e os seus desajustes com um colega de trabalho? Lembram que eu disse? Melhor amiga que eu tenho tem que ser a minha esposa. Ela é a minha confidente. Por isso, jovem, quando você vai namorar, não vai pegar na mão, abraçar, beijar e fazer outras coisas. Vai conhecer com quem você vai casar. Porque quando você casar, você sentar com aquela mulher, se ela não falar coisa boa, aquilo vai te trazer desespero. Mas por que você casou com ela? Porque ela era bonita só? Ou porque ela era fácil? E daí quando você tiver problema lá na frente, você tem a melhor companhia, é a tua esposa, a companheira tua, a tua esposa. Você não poderá contar certos assuntos para ela, mas por que você casou com ela? Você não viu isso no namoro? Jovem, irmã, você não vê que esse rapaz não é de confiança? E continua, e progride, e vai com esse namoro. Você não está vendo que lá na frente você vai ter problema? Não disse o nosso profeta que a melhor coisa que Deus nos deu depois da salvação é um casamento, é uma esposa ou um esposo? E por que muitos casamentos têm sido um ringue, uma guerra? Porque têm deixado a mensagem de lado e têm ouvido outras vozes. Mas Deus está nos chamando para voltar a ouvir a sua voz. E para ouvir a sua voz, você tem que parar e dar tempo. O irmão Branham me ensina na mensagem, escutando a sua voz, ele diz, você vai e você ora.
Fala para Deus as tuas lamentações, você adora a Deus. Depois que você terminou a tua oração, você fica diante de Deus, em silêncio, esperando Deus falar contigo. Quantos de nós têm tido tempo para isso? Tem dado tempo para isso? Meu Deus! E Ele quer falar com nós. Deus não nos chamou simplesmente para ver nós caminhando assim e indo para o céu, não. Deus quer ter companheirismo contigo. Deus sempre quis ter companheirismo com o homem. No jardim do Éden, Deus descia à tardinha e conversava com Adão. Como foi o teu dia, Adão? Como foi? Oh, Senhor, meu Pai, meu Deus. Foi um dia bom, o Senhor me abençoou. Quando veio o pecado, cortou este relacionamento. Mas quando Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, Ele morreu para que isto voltasse novamente. E quantos de nós nunca ouviu a voz de Deus? Mas Ele quer falar comigo e contigo, mas nós não damos tempo. Nós estamos tão ocupados. Há alguns que não estão no celular, trabalham o dia inteiro, trabalham até tarde da noite, a ponto de não ter tempo nem para sentar com a sua esposa e tomar um chimarrão, um mate doce, comer uma pipoca, alguma coisa. E daí depois, na hora de dormir, quer que a esposa esteja amigável. Irmão, se nós não dermos tempo para Deus, quando é que Deus vai nos falar? Agora, o pensamento daquele povo antediluviano era mal continuamente. Era uma sequência de maldade. E Jesus disse, e Paulo disse, se você ler o capítulo 4 também de 2 Timóteo, Paulo diz assim: conjuro-te, falando a Timóteo, né, o seu discípulo, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra de Deus, que instes a tempo e fora de tempo, quer dizer, insista em tempo e fora de tempo, que redarguas, que repreendas, que exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas terão comichões em seus ouvidos e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Sabe o que é concupiscência? Desejo excessivo para fazer o mal. Amontoarão pregadores que dirão: está tudo bem, Deus só quer o coração, o corpo pode deixar que o diabo carregue. Não, irmão, o nosso corpo é santo. O que tem o corpo de um cristão, de uma cristã, que é um corpo santo, ter a ver com o pecado, irmão, Deus enviou a mensagem, o irmão Branham diz nesta mensagem, que Deus enviou a sua palavra, ou no terceiro êxodo, para levar um povo santo para uma terra santa. E você sabe qual é o corpo que vai morar naquela terra lá? É este aqui mesmo. Somente transformado. Mas para ser transformado, querido irmão, tem que se colocar atrás da palavra de Deus e vai crescendo e vai sendo edificado. Lembram-se que a Bíblia diz que a primeira base da nossa vida é a fé. A segunda coisa da nossa vida, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o conhecimento, e o conhecimento a temperança, a paciência, e o escritor, eu creio que é Paulo, né, que diz isso, ou é Pedro que diz isso, ele diz: se em vós abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos. O que é uma pessoa ociosa? Que não faz nada. Assim como o diabo ele quer ter um corpo para se manifestar, assim também Deus quer ter um corpo para se manifestar. E o irmão Branham diz: Deus não tem outras mãos a não ser as minhas e as tuas. O que uma mão de um cristão santo vai tocar em coisa imunda? O que os olhos
do corpo, daquele que pertence ao corpo de Cristo, vai ver coisas imundas. Como assim, meu Deus? Como um pensamento que deve ser usado por Deus, o raciocínio, a consciência, a memória, que Deus deve habitar ali, como vamos deixar os nossos pensamentos vagar por coisas inúteis, vãs e pecado? Quer dizer, irmão, você pode dizer assim, você não é tentado? Sim, sou tentado, mas o que disse o profeta acerca disso? Irmão, fique atrás da mensagem do profeta, não saia. Quando o irmão Pierre Green, ele estava viajando com o irmão Brana, e ele disse para o irmão Brana, os dois de carro, ele disse, irmão Brana, eu tenho uma pergunta para fazer para ti. O irmão Brana olhou para ele e disse, agora não. O profeta sabe tudo, irmão. A palavra de Deus sabe tudo. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E nesta manhã, ela está discernindo o pensamento e a intenção do coração. Não olhe para este pequeno homem que nem sabe falar. Olhe para a palavra. Quando nós chegarmos no hotel, irmão Green, eu te respondo a tua pergunta. E eles continuaram viajando. Chegaram no hotel, jantaram, o irmão Brana se aprontou para dormir, o irmão Pierre Green se aprontou para dormir. Quem sabe o irmão Pierre Green pensou assim, ele esqueceu, graças a Deus, a pergunta era polêmica. Quando ele assentar na cama, o irmão Brana sentou na sua cama, o irmão Pierre Green sentou na dele, o irmão Brana disse, irmão Pierre Green, agora eu vou responder a tua pergunta. Quem sabe o cabelo, do irmão Pierre Green arrepiou assim, meu Deus, e agora? Sobre aquele assunto que tu queria me pedir, irmão Pierre Green, é sobre maus pensamentos que às vezes vêm na tua mente. Faça como eu faço. Quem sabe aquilo deu um choque no irmão Pierre Green. Um profeta de Deus tem que lutar contra essas coisas? Jesus teve que lutar contra isso, irmão. E Jesus disse o quê? Assim como eu venci, você também vencerá. Oh, que promessa eu tenho! Agora, irmão, dê tempo para Deus. Não vai encher o teu tempo do teu dia todo só com coisas de trabalhar, de cuidar filhos, de fazer isso, de fazer aquilo, e não ter tempo para Deus. Irmão Pierre Green, quando esses maus pensamentos vêm sobre a minha cabeça, você faça como eu. Você não pode proibir ou impedir do urubu rodear sobre a tua cabeça. Você pode impedir daquele urubu lá no céu ficar lá naquela térmica lá rodeando? Não pode. Mas você pode impedir ele de sentar. E o que mais? Fazer ninho. Pôr ovos. Chocar e descascar os seus pintainhos. Como nós podemos fazer isso? Como nós fazemos isso? Vivendo uma vida na presença de Deus, irmão. Quando nós vivemos na presença de Deus, estas coisas não nos atraem mais. Mas quando você vai atrás disso... Lembram-se que eu disse outro dia, quando eu falei aqui, quando o diabo lança no Facebook aquelas suas coisas erradas... E você está olhando o teu Facebook, você não está vendo coisas erradas. Ou você está olhando o YouTube, coisas interessantes, mas ele lança coisas erradas. Se você parar 5 segundos diante daquela imagem errada, o YouTube vai entender que você está gostando daquilo e vai te mandar mais depois. Isso se chama algoritmos, né? Algoritmos. E se você clicar, então, o teu YouTube vai virar só acerca daquele assunto. E quando nós, como cristãos, estamos andando na nossa vida, caminhando na nossa vida, aonde nós estamos indo, aonde nós estamos caminhando, e nós vemos aquela cena pornográfica passando, e o mundo está cheio. E o irmão diz assim, o primeiro olhar é inevitável, nós não podemos andar com os olhos fechados, o olho fechado, né? Zóio, olho fechado. Nós temos que andar, nós temos que caminhar. Mas aquele segundo olhar,
que segue aquilo é diabólico. E quando nós deixamos isso acontecer, lá no inferno acende uma luzinha vermelha. Ei, aquele filho de Deus está interessado, manda mais uma. Isso é o que a Meta, o Facebook, o YouTube usa. Quando você vai lá e procura notícias sobre a Ucrânia, logo ele vai te mandar outra, ele vai te mandar outra, ele vai te mandar outra, mas no meio ele vai te mandar uma esquinha para outra coisa. É o diabo, irmão, usando as ferramentas que ele tem na sua mão. Agora eu quero dizer para você, quando você diz, Deus, a partir de hoje eu vou mudar a minha atitude, eu vou começar a dedicar mais para ti, vai continuar aqueles problemas te perturbando, mas se você dedicar 5 minutos hoje, amanhã você vai dedicar mais 5, depois Deus vai te dando força, e vai te mandando inspiração, ânimo e coragem, e você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, daqui a pouco tudo aquilo que te trazia problema, morreu, não te traz mais problema. Por isso, irmãos, Deus tem enviado um alarido para o nosso dia. Qual é a função desse alarido? Qual era a função da mensagem de Noé? Era tirar um povo do velho mundo pecaminoso e trazer para um novo mundo lavado pela água, limpo. Quantos creram? A arca, Deus disse para Noé, construa a arca de 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Você vai fazer dentro da arca 3 andares principais. Cada 10 côvados, um andar. Dentro desses andares haverá andares secundários. No primeiro andar embaixo é para colocar os animais que rastejam. Lagarto, jacaré, cobra, é para esses bichos lá. No segundo andar é para você colocar aqueles que voam. E o terceiro andar é para quem, Senhor? É para o povo. Noé podia, com a sua família, correr dentro do terceiro andar, porque só entrou 8 pessoas. Deus providenciou uma forma daquele povo do velho mundo ir para o novo mundo, mas quantos quiseram? 8. Deus tem providenciado uma forma de nós, do povo, escapar desta era maligna. Quem está querendo esse escape? Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu o aceitei, irmão. Eu tenho dito, eu não aceitei Jesus lá 29 anos atrás para me perder no caminho. Não, eu vou chegar lá. Você também, irmão, vai chegar lá. Só uma coisa, fique atrás da palavra de Deus. Meu Deus, irmão. Deus sempre tratou com um povo, trazendo um escape. E Deus tem trazido uma mensagem para este dia. Deixa eu ver aqui, eu tenho um pequeno parágrafo que eu quero ler. Mensagem, o terceiro Êxodo 114. Virá um êxodo, quando Deus mostrará quem é quem. Onde a própria igreja, a noiva de Jesus Cristo, será levada num êxodo para a terra que foi prometida. Por que é que Deus enviou a mensagem, irmão? Qual é a razão de Deus ter enviado a mensagem no nosso dia? Qual é o objetivo de Deus? É para nós construirmos uma igreja grande como esta e ficarmos aqui o tempo todo adorando a Deus? É para nós criarmos grupos e brigarmos uns com os outros? Muito menos. Por que Deus enviou a mensagem? Para nos preparar para levar para uma terra nova, limpa, sem pecado. Agora, para nós entrarmos naquela terra nova, limpa e sem pecado, mensagem, o futuro lar do noivo celestial 245. Observem,
Do lado de fora dos portões e dos muros espalhados pela nova terra, as nações habitarão em paz eterna. E então, reis honrados levarão sua glória para dentro desta cidade. Nenhum pecado poderá estar ali. Mulheres com cabelos cortados não entrarão naquela cidade. Isso eu lhe garanto, diz o irmão Branham. Nunca os que vestem roupas curtas, fumantes, devassos, prostitutas, mentirosos, idólatras, seja o que for, entrarão naquela cidade. Não, tudo isso acabará. O pecado terá desaparecido. Por isso, irmão, que Deus enviou a mensagem para o nosso dia, para tirar o pecado das nossas vidas e nos fazer santo, porque nós estamos indo para uma terra santa. Deus não enviou a mensagem para o nosso dia para nós enchermos a cabeça de conhecimento e ficarmos brigando um com o outro. Ou se eu não pregar, eu não vou na igreja. Ou se eu não tocar, não vou na igreja. Se eu não cantar, não vou. Não, Deus enviou a mensagem para arrancar o pecado das nossas vidas e nos fazer ser santo como Ele é santo. Irmão, é para isso que Deus enviou o alarido no nosso dia. Eis que eu vou preparar-vos um lugar, e quando eu for, virei para vos levar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vamos ficar em pé. Eu o amo, eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Vamos mais uma vez. Eu amo, sim, Senhor. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Todos com os olhos fechados. Eu sei que é uma escola dominical, mas eu sei que aquilo que eu disse não foi de mim mesmo. Desculpe-me. Creia, irmão. Tome Deus em sua palavra. Se você tem feito coisas que você reconhece nesta manhã que não foram certas, que não estão sendo certas, embora às vezes sejam coisas boas e não sejam coisas erradas, mas estas coisas boas e certas que você está fazendo está tirando você da presença dEle. Como é difícil para um pai que ama os seus filhos ver aquele garoto ou aquela garota se afastando dele e não querendo mais conversar com ele, embora o seu pai não tenha feito nada de errado, não tenha sido bruto, malévolo, mas aquela criança, ela começa a se afastar. Como é difícil, como é duro. E aquele pai chama aquele filho e diz: filho, o que está acontecendo?
E ele diz: nada, pai, está tudo bem. Mas você está estranho. Não, pai, está tudo bem. Mas aquele pai sabe que não está bem. Quanto mais o teu pai do céu sabe, quando ele vê você perdendo todo o teu tempo com coisas vãs e sem sentido, e quando chega o dia do culto, a hora do culto, você não tem vontade de vir na casa de Deus. Quando vem na casa de Deus, vem com a cara enferruscada, como Caim quando caiu-lhe o semblante. E qualquer coisinha que acontece que não o agrada, levanta-se e vai embora. Ou fica no banco sentado, não levanta a mão, não adora, não canta. O teu Pai do céu está vendo que você não está bem, e Ele está te chamando nesta manhã: filho, desperta, por favor, ouça a sua voz nesta manhã. Ouça a sua voz nesta manhã. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o seu poder não mudou nem um pouquinho. Abandone as coisas que têm tirado você da presença de Deus. Daniel, nós olhamos para ele e nós o admiramos. Mas ele renunciou todos os direitos que ele tinha. Ele tinha direito de comer das iguarias do rei. Ele renunciou tudo para que pudesse ser livre e estar na presença de Deus. E então Deus pôde usá-lo nas suas mãos. Deixa, irmão, irmã, aquilo que tem atrapalhado você na tua casa, no teu lar, na convivência com a família. Veja, isso é o diabo que lançou diante de ti, é uma isca, é um laço que ele armou para derrubar você, tirar você da fé e levar você para longe. E quando você estiver lá longe, quem poderá te socorrer? Que nesta manhã você tome a tua posição: Deus, aqui estou, eu quero ser melhor. Sim, Senhor, eu quero ser melhor, eu quero ser melhor, eu quero ser melhor. Quando o Senhor nos tem enviado esta mensagem, não é para termos conhecimento, mas é para transformar as nossas vidas e nos fazer igual a Cristo, para que nós possamos entrar por aqueles portais eternos naquela manhã. Oh, que nós nunca venhamos perder o alvo, Senhor, da soberana vocação de Cristo. Olhe por teus filhos, olhe por aqueles que tomaram a posição nesta manhã. Dê força, Pai, e que eles possam progredir, Senhor. Assim como o pecado, ele vai progressivamente tomando conta das vidas das pessoas, assim também, Pai, a Tua presença, ela vai tomando uma progressão, porque a Tua palavra diz que a luz do justo é como a luz da aurora, a vida do justo é como a luz da aurora, ela vai crescendo, crescendo até ser dia perfeito. Que assim seja, Pai. Se alguém tem sido atraído, engodado, Senhor, pelas atrações do mundo, que o Senhor nesta manhã possa quebrar o encanto de Satanás, Senhor, e libertar os Teus filhos para que eles possam olhar para Ti, como aquele filho pródigo, quando ele estava na sua pior situação. A Tua palavra diz, o Senhor diz, e caindo ele em si. Que nesta manhã possamos cair em si, Senhor. Aqueles que têm andado afastado possam cair em si e ver que na casa do Pai há muitas coisas boas. E tomar uma posição e caminhar, Senhor. Se há coisas para acertar, pecado, incredulidade, dê graças, Senhor. Porque o Senhor não habita onde há pecado. Então ajuda-nos, Pai querido, eu oro.
Eu intercedo por cada um aqui nesta manhã, por aqueles que ouvirão esta pequena pregação, por aqueles que estão acompanhando pela internet e estão tomando as suas posições também. Que o Senhor os ajude, que esta igreja, Senhor, possa crescer, Senhor, não em números somente, mas em qualidade, Senhor, de uma vida cristã. Que os nossos cultos de oração, Senhor, possam ser cheios, que as pessoas, que nós possamos vir, Senhor, pôr em nosso coração um verdadeiro sentimento de buscar a Tua face. Porque o Senhor disse: buscai, buscai enquanto se pode achar. Ajuda teu povo, Senhor, que as madrugadas, Pai, nós percamos o sono. Deus querido, desperta o teu povo, Senhor. Pai querido, como poderão levantar pela madrugada se vão dormir tarde, perdendo tempo com coisas sem sentido? Por favor, Senhor, liberta nesta manhã. Eu intercedo, Senhor, eu me ponho na brecha, Senhor, liberta, Senhor, Tu és o libertador, Tu veio para libertar um povo, Tu enviou uma mensagem para libertar um povo, Senhor, que nesta manhã nós sejamos libertos, Pai, de tudo aquilo que nos atrapalha de voar nas alturas da Tua presença. Ponha em nós um sentimento sincero, Senhor. Que quando nós colocarmos os pés dentro destas portas, nós possamos vir com todo o nosso coração. E levantar mãos santas, como diz a Tua palavra. E então a doçura do Teu Espírito passear entre nós, alegrar os corações, libertar os oprimidos, salvar os perdidos. Ajuda-nos, nós dependemos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós lhe pedimos. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Querido Deus, eu entrego a Ti esta pequena mensagem nesta manhã. Que possa produzir o efeito pela qual ela foi enviada, porque a Tua palavra não é enviada em vão, ela produzirá o efeito. Que possa produzir na minha vida, começando por mim mesmo, Senhor, e seguir, Senhor, até chegar no último banco lá atrás. No nome de Jesus Cristo. Amém.